Olá, o programa Pauta do MS de hoje está aqui no Instituto Elizabeth Castellon. E como você vê, provavelmente nós temos uma exposição. Com certeza, hoje nós vamos apresentar para você de casa, que nos assiste aqui através do Pauta do MS, um doutor neurocientista de Nova York, renomado e que está em Dourados mostrando um pouquinho do seu talento, que é a pintura, que é um hobby para ele, porque ele é neurocientista e tem muita coisa boa para contar para a gente. Eu te convido você de casa, que está nos assistindo, a fazer um tour com a gente hoje e saber tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bom, pessoal, como eu falei no início da nossa reportagem para abrir, que hoje nós estaríamos com esse cara que é fera, Dr. Edward Ziff, um nova-iorquino de paixão, nascido, criado, estudado em Nova York, e hoje ele está aqui em Dourados, gente. Que orgulho para nós receber uma pessoa como ele aqui em Dourados, expondo todas essas obras de arte que você vê aqui. E, inclusive, tem alguns quadros que ele pintou inspirados em douradenses, né, doutor? E nós estamos aqui com ele, vamos conhecer um pouquinho a história dele. Ele vai falar em português, a gente entende bem, mas ele fala mais em inglês. Mas a gente vai tentar falar em português, se der tudo certo, a gente continua a entrevista em português, tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. É um prazer para os douradenses, para o sul-mato-grossense, para nós do Brasil receber o senhor aqui, vir expor as suas artes e contar um pouquinho da sua história como doutor, como neurocientista. Como começou a carreira do doutor Edward? Sim, eu comecei a pesquisar a genética e depois os vírus e depois oncologia, mas no final o cérebro. Então, eu sou neurobiólogo. E para mim, a neurociência é o mais interessante porque pertence a você mesmo. E o que mais surpreende o senhor, o que mais surpreendeu nessa carreira do senhor como pesquisador de neurociência? O que mais impactou as suas pesquisas até hoje, suas descobertas? Agora eu faço pesquisas sobre a doença de Alzheimer's. E eu descobri com meus colegas mudanças que acontecem no cérebro durante esta doença. Sim, sim. E qual é a maior característica do cérebro em relação às doenças? De Alzheimer's. Com a doença de Alzheimer's, falta de memória e também as células morreram. Então, é difícil funcionar, é progressiva também. E a saúde integrativa associada à medicina convencional ajuda nos tratamentos? Sim. A medicina integrada usa ervas e outras coisas naturais. É muito importante porque estas plantas e medicamentos têm muito poder. Sim, eu dou suporte por isso.
Agora vamos deixar o doutor Edward e vamos falar sobre o artista, sobre o pintor. De onde surgiu esse amor pela pintura, essa expressão na pintura? Sim. Com cada quadro, eu quero exprimir minha alma, minha ideia, minha concepção. E, como você viu, há muitos quadros de edifícios. Para mim, cada edifício é uma pessoa. E, há muitos quadros também de dourados. Porque o Brasil me interessa muito, especialmente Dourados. É uma cidade que eu conheci depois de 12 anos. Há lugares e eventos especiais. Qual que é a mensagem do senhor para os douradenses e para o brasileiro? Aproveite sua cidade especial. E gosto muito de Dourados. Que bom. Esse então foi o nosso bate-papo com o Dr. Edward, tá? Agora ele vai fazer uma conversa, né, com a doutora Elizabeth, que está aqui também. Ela já veio 2 vezes roubar ele da gente, agora a gente vai entregar, tá? Já falamos com ela também. Vamos lá também acompanhar ele. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but Agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada mesmo. Essa exibição representa muito para mim e para ele. Eu vou apresentar um pouco para vocês o professor Ziff. O professor Ziff é um grande amigo meu, já há 12 anos, né? A gente se conheceu em 2011 num evento internacional que teve no Rio de Janeiro. Ele veio, eu vim, e aí eu o convidei para vir participar do simpósio de neurociências aqui em Dourados. Ele veio, ficou num hotel, depois veio de novo, depois ele veio de novo, depois ele veio de novo. Ele se envolveu com as pesquisas na FCS, na época tinha o Ciência Sem Fronteira, então a gente conseguiu escrever junto um edital para pesquisar sobre os pacientes HIV. A gente conseguiu um bom dinheiro que ajudou a comprar um equipamento muito bom no laboratório da FCS. E aí a gente começou a fazer pesquisas com os pacientes HIV. O professor Ziff abriu para mim um outro mundo, um outro universo de pesquisa que para mim até então era desconhecido. Embora eu já fosse médica e tivesse doutorado e tivesse morado na Alemanha, eu só fui saber o que é ser um pesquisador, o que é ser um neurocientista, quando eu conheci o professor Ziff. Então aqui ninguém tem ideia do nível de complexidade das pesquisas que ele fez durante muito tempo e das conversas e das coisas que ele me ensinou. Então ele abriu para mim um outro patamar do que é ser um cientista, o que é fazer ciência. E essa amizade nossa foi se desenvolvendo, para mim, extremamente enriquecedora. Então foi com ele que eu escrevi um livro sobre autismo, foi com ele que eu escrevi um livro explicando as alterações de consciência, e eu associei com um romance do Franz Kafka. Foi com ele que eu escrevi artigos sobre HIV e várias outras coisas. E com ele eu também fiz muitas viagens. Nós fomos para a China dar palestras, nós fomos para o Japão, nós demos uma palestra em Dubai, em Abu Dhabi, e eu venho com a ideia e ele vem e torna aquilo possível, viável e lógico, porque eu só tenho a ideia, a fantasia, e aí ele vem com o fundamento, com toda a fundamentação. Então a você,
toda a minha gratidão por todos esses anos, por aguentar meu mau humor, aguentar minha loucura, cumprir com as minhas ideias, as ideias doidas que eu tenho, que ele pergunta, você acredita nisso que você está falando? Eu acredito. Aí ele vai pesquisar, e aí ele traz coisas que eu também não sabia, porque eu falei meio chutando. Eu acredito, mas é meio chutando. E ele chega... E o professor Ziff, então, quem é ele? Ele é ele nasceu em New York, em 1942. Ele nasceu em New York, foi criado lá. O pai, ele vem de uma família de cientistas. A mãe dele, numa época, na década de 40, ela já era uma neurocientista. A mãe dele estudava o hipotálamo e a hipófise. O pai dele foi bioquímico e depois um reumatologista. Depois, durante anos e anos, o presidente da Academia Americana de Reumatologia. E ele é que descobriu o fator reumatoide, que é uma coisa que a gente pede, né, nós como os médicos pedimos, e muita gente já teve fator reumatoide, foi o pai dele que descobriu. Com o pai dele, ele vem de uma tradição que é muito assim, trabalhar arduamente, perseguir um ideal e sem tanta preocupação com o dinheiro ou com o status ou com isso. Isso é uma herança, eu digo isso porque eu li a biografia do pai dele também. O pai dele tem uma biografia escrita. E essa herança de você se apaixonar por aquilo que você faz, você fazer aquilo com febre, com firmeza, com muita fervura e com muita determinação, com muita intensidade, não porque você queira prestígio ou dinheiro, mas é porque você quer realmente obter a resposta daquilo ali. E o Ziff, ele é assim. Então, assim, qual que é a resposta do mecanismo que explica aquela situação? E isso é uma coisa que me fascina, que eu admiro, e que eu só fui ter contato com isso realmente com ele, foi a pessoa que me ensinou isso. O Ziff é amigo de grandes pessoas que ganham o prêmio Nobel, é muito, pra mim eu falava, como? A minha amiga ganhou o prêmio Nobel, ela me ligou, mas eu falei que eu estou falando, fala que você está comigo, que agora você não pode atender, não posso atender, eu estou conversando com a Elizabeth, né, você lembra? Então, ele é uma pessoa assim, realmente muito, eu fico muito lisonjeada e às vezes a gente se esquece de com quem a gente está. Eu falo as coisas para ele e tal, mas eu me esqueço do tamanho que ele realmente tem. A pintura na vida dele é uma... Então, assim, explicando de novo o que ele é. Ele se formou em bioquímica, aí ele fez o doutorado em bioquímica e depois ele foi para Cambridge, na Inglaterra, onde ele fez o pós-doutorado. O professor dele que o ensinou é um professor que foi laureado 2 vezes com o prêmio Nobel. E a terceira vez ele falou, não quero, porque aí também já é demais. Ele foi laureado uma vez porque ele descobriu a molécula da insulina, e a outra vez porque ele descobriu um negócio do DNA que eu também não sei. Mas ele foi assim, então era esse nível de pesquisa que ele estava fazendo nessa época, isso nós estamos nos anos 70 mais ou menos. Então essa é a pesquisa que ele fez em Cambridge, onde ele morou acho que 6 anos. Aí ele voltou para os Estados Unidos e aí ele entrou na New York University, onde ele ficou e onde ele fez carreira e se tornou o chefe do departamento de neurobiologia molecular. A pintura para ele sempre foi um hobby que ele fez assim de uma forma recatada, na casa, só para relaxar, para matar o tempo. E esses quadros são quadros mais recentes e são baseados em fotos que ele faz de New York, porque ele tem 2 hobbies, é pintura e fotografia. Então ele tira muitas fotos e depois ele pinta os quadros baseados nessas fotos que ele fez. Então são fotos de New York e depois fotos de Dourados. O professor Ziff já teve, eu acho que pelo menos umas 30 vezes aqui em Dourados. E aí ele fica sempre na minha casa. Ele escondeu ele da gente. Ele fica na minha casa, onde eu moro com meu pai e minha mãe. E lá é a vida dele. Ele vai muito pro Extra, ele vai muito pro Comper. Né? Mas a gente também passeia, sai. E a ele eu devo as melhores conversas que eu tive de neurociências, sobre a consciência, sobre a mente, sobre o cérebro. Tudo isso eu devo a ele. E a ele eu devo a realização de muitos sonhos. Artigos que eu publiquei, livros que eu publiquei, eu devo tudo isso a ele. Né, meu querido? Tá? Thank you for everything. You want to say some words? Sim.
Eu falta de português, mas vou tentar. Eu quero agradecer vocês para jantar conosco esta noite. É muito importante para mim. Eu gosto muito de Dourados e fiquei expressada esta emoção nos quadros de Dourados. Todos isso é possível porque a energia tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Gente, presente aqui no evento hoje também a professora Janete. Ela estava aqui conversando comigo. Ela falou que ela já conhecia de vista, de falar, mas não tinha tido a oportunidade de estar frente a frente com o Dr. Edward. Qual que foi a sua sensação? Qual que foi a sua alegria de conhecer ele hoje? Eu fiquei impressionada, né? Principalmente com a simplicidade dele. Porque quando eu cheguei, ele já veio me cumprimentar e eu elogiei alguns quadros, ele já me acompanhou e falou de cada quadro. E uma coisa assim que eu fiquei encantada e falei isso para ele, foi como ele conseguiu capturar aqui de Dourados, né? E colocar nos quadros algo assim que eu não tinha visto ninguém pintar Dourados como ele pintou. Então eu fiquei impressionada mesmo e agradecida dele, né, se dedicar para fazer pinturas de fotografias que ele tinha tirado de Dourados que ficaram lindas. Eu me emocionei muito. E sabe o que é legal também? Quando ele vai mostrar os quadros pra gente, ele tem toda a atenção, todo o carinho de chegar ali e mostrar. Ele fala assim pra gente, o que você vê nessa imagem? Então não é só uma pintura. Não, existe um sentimento, tanto do pintor quanto da pessoa, do criador e da sua criação. Exatamente. É maravilhoso, né? Eu fiquei muito emocionada, assim. E agradecida também, senti muita gratidão dele ter tido esse tempo de se dedicar para nossa cidade e porque perpetua, né, coisas efêmeras da cidade, tá registrado para sempre num quadro dele, né, foi muito lindo mesmo. Que bom, obrigada, prof, tá? I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue.
Agora nós vamos conversar com a dona Arlete, que é a mamãe da doutora Elizabeth, que está aqui no evento. Mas a senhora tem que falar como pessoa e não como mamãe da doutora Elizabeth. Como que a senhora está vendo esse evento de hoje e a participação do doutor Edward aqui hoje? Olha, eu fiquei muito feliz porque o Zif, ele é uma pessoa muito querida por nós em casa, que sempre, já faz muitos anos que ele frequenta a nossa casa, que ele vem dos Estados Unidos e fica ali. E para mim, eu já vejo ele como uma pessoa assim da família, porque ele é muito bonzinho, muito querido. E aí ele trouxe os quadros dele dessa vez, e ele estava ansioso hoje cedo. Falei, não, Zif, vai dar tudo certo, porque nós vamos expor os seus quadros e você vai ver o sucesso que vai ser. Porque acho que uma pessoa que quando faz alguma arte sempre fica meio tenso e quer mostrar aquela arte, porque é um trabalho que ele teve com muito carinho, é um trabalho que ele fez com muito amor. Então ele transportou todos esses quadros para cá e eu torcendo para que viesse, né, para que desse um público, e olha, deu um público maravilhoso, e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, porque eu vi que ele ficou muito emocionado com o discurso da minha filha sobre ele, que ele é mesmo uma pessoa muito querida por nós. Em casa nós adoramos o Zif, ele frequenta lá há muito tempo, e eu estou muito feliz pelo sucesso aqui que está sendo aqui a exposição dele, e espero tê-lo por muito tempo junto com a gente. O público compareceu mesmo e com certeza o pessoal vai sair impactado daqui de conhecer, né? Tomara. Parabéns pelo evento. Muito obrigada. E é o que eu quero. Sucesso pro Zif. Isso. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon the boom boom boom. Professor José Roberto, presente aqui nesse evento hoje, qual que é a avaliação que o senhor faz desse evento que a doutora Elizabeth organizou, trazendo esse médico maravilhoso, esse neurocientista, o doutor Edward, com essas telas maravilhosas para nos mostrar? Bom, boa noite, né? Boa noite, Regina. Eu só posso me sentir muitíssimo honrado em ter recebido o convite para uma reunião assim tão intimista, né? A gente vê aqui que não é um evento para muitas luzes, né? Mas ela trouxe assim com todo o coração mesmo, e isso nos orgulha muito, chega a emocionar, na verdade, sabe? E sem dúvida, quanto ao Dr. Zif, né, Edward Zif, eu já tinha algum conhecimento dele já anteriormente, né? Mas até então, como ela disse, né, a gente não tinha a dimensão da grandeza, né, do tamanho dele, sabe? E do momento em que ela deu essa declaração aqui agora há pouco, né, realmente a gente percebe assim o quanto que a gente é privilegiado de poder ter a convivência com pessoas que nos faz crescer, né, que nos faz sentir grandes, que nos traz conhecimento. E com tamanha humildade, né? Com simplicidade, humildade, enfim, eu só posso dizer assim que não tem outra palavra a não ser muito honrado com o convite e de estar aqui presente. Dourados deveria de conhecer mais, né? Eu acho que a gente deve publicar mais e dizer mais a respeito aqui do trabalho da doutora Elizabeth e do professor Zif.
Exatamente, o Pauta do MS está aqui hoje para levar essa reportagem, para levar conhecimento do Dr. Zif para você que nos assiste, né, professor? Isso é importante, né? A gente, né, da comunicação está sempre levando essas coisas boas para a população. Ciência e cultura, né? Ciência e cultura é isso que nos faz a arte, claro, né? Ciência, cultura, arte, tudo isso está no conjunto da educação, que é a base do crescimento da nossa sociedade, sabe? Então, em grandes centros, talvez seja... Eu já vivi algumas situações há vários anos, né? E a gente vê assim que Dourados, então, tá equiparado a um grande centro. Eu duvido que Campo Grande, duvido que outras cidades tenham um convidado tão ilustre aqui, né? Dessa maneira, tá bem? Obrigada, professor. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Então, pessoal, agora a gente vai conversar com essa doutora maravilhosa, neuropsiquiatra, a responsável por esse evento e por nos presentear com o Dr. Edward, a presença dele aqui. Fala um pouco dele, fala um pouco dessa amizade. No discurso a gente já teve uma ideia, doutora, de como tudo começou. Mas como que é essa sua parceria com ele? Eu acredito que seja já uma amizade mesmo, né? Fala um pouco. Sim, eu conheci o professor Edward Zif em 2011, num evento internacional no Rio de Janeiro, e eu aproveitei e o convidei para vir para um evento em Dourados que eu estava organizando, o Simpósio de Neurociências em Dourados em 2011. E aí a amizade começou, ele me visitou, conheceu a cidade, gostou da cidade, conheceu os alunos, e aí a gente começou a desenvolver um projeto de ministrar uma disciplina eletiva para os alunos, e de lá virou um projeto de pesquisa, que viraram outros eventos e outros simpósios e publicações, e aí foi. Então é uma amizade criativa, é uma amizade de muita confiança, de muito respeito, mas principalmente da minha parte de muita admiração. Ele é um grande neurocientista, assim, uma pessoa de um nível realmente muito elevado e muito acima do meu. Então ele se curvou ao meu nível para a gente conversar e discutir neurociências e publicar junto. E com ele eu aprendi muita coisa. Então é uma amizade, mas é uma relação de muita admiração também. E ele tem esses quadros que ele pintou, e eu tenho esse espaço, que é o meu instituto, onde eu sou médica, atendo. E é um espaço bonito, é um espaço grande, e eu tive essa ideia, foi uma coisa meio espontânea, assim, impulsiva, de falar, então vamos fazer a sua exibição aqui, e os quadros vão ficar expostos agora. Por quanto tempo, não sei, por um ano talvez. Vão ficar expostos aqui na minha sala de espera. Pois é, doutora, ele nos falou que ele gostou tanto de Dourados, tanto que você viu que ele tem alguns quadros que ele pintou em homenagem aos prédios e às pessoas douradenses. Então, na verdade, o douradense acabou cativando essa pessoa maravilhosa. Sim, ele tinha uma vida, vamos dizer assim, linear, né? Dentro de uma dimensão, de um universo, e Dourados abriu um outro universo totalmente diferente. O sol, as plantas, a luz e principalmente as pessoas. Então aqui ele fez também não só amizade comigo, mas amizade com várias outras pessoas. Então quando ele vem para cá, ele tem um círculo de pessoas que o espera, né? Pessoas que querem conversar com ele, que querem dividir as coisas com ele. Então nós temos aqui, a gente sabe, o sul mato-grossense tem essa receptividade, esse calor humano, então ele vem aqui para isso. Né, ele vem aqui por causa disso, para sentir
esse calor humano, é o calor humano mesmo, de estar entre as pessoas, de ir para a casa das pessoas, de ser recebido, de sair, de conversar, de sorrir. Ir no mercado, ele me disse que ir ao mercado é maravilhoso. A feira, quando ele fala mercado, mas ele quer dizer a feira, né? Então ele gosta muito da feira. Ele gosta das ruas e ele quis expressar esse carinho exatamente através das suas telas. Esse foi o Pauta do MS de hoje. Obrigada pela sua audiência e até o próximo.